A gente pode continuar os assuntos de pressurização a partir da reação desse vídeo. Lembrando que oxigênio dentro da cabine é uma questão de conforto e segurança para os passageiros, né? Para o tripulante também, né? O vídeo começa mostrando que o 100% de potência do motor não está disponível enquanto a aeronave estiver retirando o ar do compressor, né? Então, se o sistema de ar-condicionado está funcionando, significa que você não terá os 100% de potência. Afinal de contas, né? Se você debitou uma parte para o sistema de ar-condicionado, significa que o motor não consegue alcançar os 100% de potência. Na verdade, isso aí explica por que o sistema de ar-condicionado fica desligado durante a decolagem, né? Justamente pela decolagem ser uma fase crítica, é importante que a gente tenha 100% de potência nos motores disponíveis para que essa decolagem seja segura. E aí, durante a subida, o sistema de ar-condicionado vai ser acionado e à medida que o ar vai ficando mais rarefeito, a aeronave consegue desenvolver maiores velocidades e aí há uma redução da necessidade da potência. Essa potência de 100% ela vai caindo até uma marcha lenta de voo. Lá na faixa de voo de cruzeiro vai ficar em mais ou menos 75% de potência. Conforto de passageiros e tripulante é uma questão de conforto e principalmente segurança, né? Porque o ar que a gente respira aqui no solo ele tem uma proporção de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Então, durante o voo, o que a gente observa é que o ar da cabine é só uma imitação da pressão que a gente tem aqui no solo, né? Primeiro você tem a pressão ao nível do mar, muito parecida com a pressão que você está no solo respirando, mesmo que você não esteja a nível do mar, né? Mas se você estiver a 200, 300 pés, vai dar diferença, mas para nós que estamos respirando é quase a mesma coisa. Então, assim, à medida que a aeronave vai ganhando altitude, essa pressão atmosférica ela vai diminuindo porque a quantidade de ar vai diminuindo. Então existe risco aí para a saúde, existe situações onde, dependendo da altitude, como você viu, não daria nem para respirar, porque essa pressão está caindo cada vez mais, né? E dessa forma a taxa de oxigênio também vai diminuindo. Por isso o ar que chega até a cabine é retirado dos motores, né? Chega em todas as cabines, dianteira, cabine média, cabine traseira, e o ar passa pelas unidades de ar-condicionado, aqui onde você tem as PECs, tá? Então o ar quente é resfriado, e ele vai para a cabine, e agora a gente precisa aqui também de uma válvula que regule ali a saída de ar, né? Para que essa pressão não seja excessiva. Essa aí é a Outflow Valve, a válvula que controla a pressurização da aeronave. Ela fica fechada enquanto houver pressurização, isso em voo, né? Ela fica fechada e ela abre de vez em quando, apenas modulando, liberando o excesso de pressão na fração de segundos, é claro, e em seguida ela fecha para manter a pressão dentro da cabine, e é dessa maneira que a gente respira em maiores altitudes. No solo ela fecha se for comandada, né? Para fazer um teste, alguma coisa, né? Ela se mantém aberta enquanto a aeronave não decolou, né? Você tem aqui uma fenda, não necessariamente ela está fechada, né? Pode ser só o modelo, o design, né? Mas entenda que quando essa portinhola fecha, a outflow valve já está fechada e permite que o ar que é jogado para dentro da cabine gere pressão necessária para o sistema de pressurização. E assim a gente pode fazer um repasse sobre o que é altitude de cabine. Então, a altitude de cabine é a pressão do ar pressurizado dentro da cabine da aeronave, tanto o cockpit quanto a cabine de passageiros. Veja que a aeronave está ganhando altitude, ó, está indo a 35, né, 40, ela vai a 41 mil pés e mantém a altitude de cabine em 8 mil pés. Significa que dentro da cabine está sendo imitada a atmosfera em uma altitude máxima de 8 mil pés em relação ao nível do mar. E isso é importante porque nessa altitude de 41 mil pés o ar é rarefeito. Todas as pessoas que tentassem respirar naturalmente na atmosfera fora da aeronave estariam correndo risco de vida. O vídeo também comenta sobre a hipóxia, que seria a reação que o corpo tem em relação à falta de oxigênio, né? Então, em altitudes acima de 8 mil pés, altitudes de 10 mil, 12 mil, 14 mil, elas vão começar a produzir cada vez mais efeitos, né? Então, proporcional à altitude, começa com euforia, começa com dificuldade e pensamentos não cognitivos, né? Dificuldade na cognição mesmo. Conforme a altitude vai aumentando, os efeitos são um pouco mais severos, como perda de visão, dificuldade na respiração e, posteriormente, a morte.
Também tem um comentário sobre perda de pressurização. Ó. Perceba que a altitude de cabine está aumentando. E isso pode estar indicando uma ruptura na estrutura da aeronave que está permitindo o vazamento, ou seja, o ar está vazando para fora da aeronave. Então o ar vai ficando mais rarefeito. Então a perda de pressão aqui está agora fazendo com que essa aeronave que voa a 41 mil pés se comporte como se estivesse voando acima de 8 mil pés, o que já é perigoso para a nossa saúde. Em 10 mil, dispara um aviso visual e sonoro, e à medida que a altitude vai subindo, em 14 mil pés, automaticamente as máscaras elas caem para o passageiro. Veja que existe uma queda de máscaras automática, mas também existe uma queda de máscaras manual, né, comandado pelos pilotos. Né? Então talvez não chegue a 14 mil e estando ali acima de 10 mil, a própria tripulação já vai procurar fazer os procedimentos aí de baixar a altitude. Né? O procedimento agora de baixar a altitude é uma iniciativa, uma tentativa de recuperar uma pressão respirável, já que essas máscaras que descem, elas duram ali um pouco mais do que 10 minutos. Tempo suficiente para que a tripulação agora, numa situação de emergência, também coloque as suas máscaras, né? Aliás, eles são os primeiros a colocar a máscara, e aí depois eles comandam para baixar as máscaras. Você percebe aqui que o copiloto, aqui à direita, ele abaixou para fazer um ajuste, né? E o comandante também abaixa para fazer um ajuste. Então, dependendo da altitude, a tripulação seleciona ou 100% de oxigênio, que seria naquela altitude lá de 41 mil pés, com certeza, a tripulação iria colocar uma demanda de 100% de oxigênio indo para as máscaras. No caso deles, tem regulagem, após certa altitude, eles vão colocar esse oxigênio em diluição. Dessa maneira, já vai ter ar do lado de fora, então só vai ter um reforço de oxigênio por segurança. Você que tem interesse em estruturas e sistemas de aeronaves, eu queria comunicar a você que foi criado um capítulo sobre esses assuntos. Inicialmente são 41 vídeos que estão se somando ao motor aeronáutico. Então, quem já tinha adquirido o motor aeronáutico recebeu aí de graça, né? Eu vou ter que manter essa promoção por um tempo limitado. Isso porque eu preciso pegar um feedback com o pessoal, preciso analisar comentários, ver o que está faltando. E para isso eu vou ter que retirar o produto. Então, o preço está bem convidativo. Aproveite essa oportunidade aí.